Fala, gurizadinha, tudo certo com vocês? Voltando por aqui com os vídeos de prévias de jogos do Real Madrid. Este vídeo é para falar sobre a prévia do primeiro jogo depois da data FIFA para o time do técnico Carlo Ancelotti, jogo que acontece neste sábado. Teremos Real Madrid e Leganés no estádio Santiago Bernabéu. Um jogo importante para o Real Madrid para se manter na briga pelos 3 títulos que ainda disputa nessa reta final de temporada, sem contar, claro, o Mundial de Clubes que acontece em junho e julho. Antes de mais nada, se vocês estão por aqui e ainda não estão inscritos no canal, se inscrevam para ajudar o canal a crescer, deixa aquele like e os comentários por aqui. Vamos falar um pouquinho sobre esse Real Madrid e Leganés, o primeiro jogo depois dessa data FIFA de março para o Real Madrid, uma data FIFA que o time do técnico Carlo Ancelotti contou com uma nova baixa entre os lesionados. O Courtois não treinou com o grupo nessa sexta-feira, não foi relacionado para o jogo contra o Leganés. Ele sofreu um pequeno problema com a seleção da Bélgica, voltou antes para Madrid e agora está passando por esse processo de recuperação. Não é nada grave, mas o Real Madrid se reserva o seu goleiro para partidas mais, digamos, decisivas, nas quais vai precisar mais do Courtois, que em teoria enfrentando um time que está lutando para não cair nessa temporada, que é o Leganés. Sempre aqueles detalhezinhos para a galera dos palpites, sempre lembrando que com muita responsabilidade só para maiores de 18 anos, minha parceira KTO, o Leganés nunca conseguiu vencer o Real Madrid, tá? São 12 no Campeonato Espanhol, são 9 partidas entre Real Madrid e Leganés, 7 vitórias do Real Madrid, 2 empates. No estádio Santiago Bernabéu, em 4 jogos, o Leganés só marcou 2 gols. É um time que tem muita dificuldade para conseguir marcar contra o Real Madrid. No histórico desses 9 duelos, são 27 gols para o Real Madrid e, se eu não me engano, 8 gols para o Leganés. Então, a diferença é muito grande. O Leganés é um time aqui da Comunidade de Madrid. Lembrando que nessa temporada da Comunidade de Madrid são 5 times em La Liga. Leganés é uma cidade que não é Madrid, só da cidade de Madrid a gente tem 3, que é Real Madrid, Atlético de Madrid e Rayo Vallecano, que é um time de bairro aqui de Madrid, mas é da capital. Depois a gente ainda tem o Getafe e o Leganés, que são 2 cidades da Comunidade de Madrid, que é como se fosse o estado, digamos assim, que estão muito próximas estão na região metropolitana, da Grande Madrid, digamos assim, mas são 2 outras cidades, né? Leganés e Getafe são cidades diferentes. E o Leganés está brigando para não cair nessa temporada, nesse momento é 18º colocado, e enfrenta o Real Madrid, que é segundo. O Real Madrid está com 3 pontos a menos que o Barcelona, que lidera a La Liga, e o Leganés tá com muita dificuldade de conseguir vencer os seus jogos, apenas uma vitória nas últimas 8 partidas, então realmente muitas dificuldades para o Leganés para conseguir vencer os seus jogos, e o histórico contra o Real Madrid é de muito peso para o time do técnico Carlo Ancelotti. Falando em La Liga, o Real Madrid junto com o Atlético de Madrid, o time que mais pontuou em casa em La Liga. São 34 pontos dos 60 conquistados pelo Real Madrid no Bernabéu. É um time muito forte em casa, não perde no Bernabéu desde novembro. São 10 vitórias e um empate do time de Carlo Ancelotti em casa, então o Real Madrid tem se feito forte dentro do estádio Santiago Bernabéu e enfrentando um dos times com mais problemas nesse campeonato espanhol. O Ancelotti deve fazer um rodízio grande entre os jogadores que vão disputar essa partida. Eu falava que o Courtois tá fora, o Lunin deve ser o goleiro, também deve ser o goleiro no jogo do meio da semana na Copa do Rei contra a Real Sociedad. Jogo aí decisivo que vale vaga na final da Copa do Rei. Mas o Courtois tá fora. E entre os outros 4 lesionados, Carvajal e Militão, os 2 com lesões complicadas, né, de ligamento cruzado, ambos já estão trabalhando no campo, já tentando tocar bola e tal, fazendo exercícios mais específicos. O objetivo para os 2 é estar à disposição do Real Madrid, quem sabe no Mundial de Clubes. A temporada que eu digo até final da Champions, não tem como eles retornarem
mas talvez para o Mundial de Clubes, por ser só lá em junho, eles consigam retornar. Então a gente viu agora na data FIFA muitas imagens, tanto do Carvajal como do Militão, trabalhando no gramado já, né? Já tendo contato com o campo de novo, tendo contato com a bola. São dois jogadores que trabalham aí nesse processo de recuperação dessas lesões complicadas. E o Mendy e o Ceballos, que foram os que entraram no departamento médico antes da data FIFA, o Ancelotti confirmou na entrevista coletiva dessa sexta que vai tentar recuperar os dois para o jogo de ida contra o Arsenal lá na Inglaterra, a ida das quartas de final da Liga dos Campeões. Então o objetivo para Mendy e Ceballos é voltar daqui um pouquinho mais de uma semana, porque o jogo contra o Arsenal não é nessa semana agora que vem, que é a decisão da Copa do Rei contra a Real Sociedade, é na seguinte. Então ainda tem mais ou menos uns 10 dias, um pouquinho menos, pela frente para tentar recuperar esses dois jogadores, e o objetivo tanto de Mendy como de Ceballos é estar nesse jogo. Courtois fora, Mendy e Ceballos fora, Carvajal e Militão são 5 os que estão fora. O Fran Garcia, que teve um pequeno problema muscular, já se recuperou, deve ser o lateral esquerdo titular, até porque o Mendy está fora. E o Aguado, um jogador da base do Real Madrid, que o Ancelotti tem chamado, às vezes, para treinar com o time principal, vai ser o lateral esquerdo reserva para esse jogo contra o Leganés. A gente tem algumas dúvidas na escalação e elas vão, primeiro, pelo rodízio que o Ancelotti já falou que vai fazer nesses próximos jogos, principalmente nesse contra o Leganés e no seguinte contra a Real Sociedade na Copa do Rei, porque tem alguns jogadores que têm jogado mais a Copa do Rei, como é o caso do Endrick, que é o artilheiro do Real Madrid na Copa. O Arda Güler também tem aparecido mais na Copa do Rei do que em La Liga, então ele vai fazer um rodízio bastante grande, segundo ele, aí nos próximos jogos, contando talvez esses dois mais o jogo do fim de semana antes da partida contra o Arsenal, até porque tem alguns jogadores que retornaram das suas seleções mais tarde, né? A maioria, os franceses, o Modric da Croácia, o Rüdiger com a Alemanha, o Bellingham com a Inglaterra voltaram antes, né, da data FIFA, porque os seus jogos terminaram antes. Mas Fede Valverde, Vinícius Júnior, Rodrigo e Endrick, que estavam com as seleções sul-americanas, que jogam mais tarde na data FIFA, só voltaram aos treinamentos nessa sexta-feira. Então vamos ver quais deles o Ancelotti considera que nesse jogo contra o Leganés vão ser os que vão descansar e muito provavelmente jogarão na partida contra a Real Sociedade. Então ele está organizando aí esse rodízio que ele disse que ele vai fazer nesses próximos jogos, acredito que até o jogo contra o Arsenal, onde eu acho que ele vai botar o que tem de melhor em campo. Então o goleiro nesse jogo contra o Leganés vai ser o Lunin. O Lucas Vázquez deve voltar à lateral direita, até porque tem essa dúvida de se o Fede Valverde vai ou não descansar nessa partida contra o Leganés. Na zaga, eu acho que o Raul Asensio, que acabou não jogando com a seleção espanhola, deve jogar. E o Rüdiger e o Alaba, vamos ver qual que tá melhor para começar a partida contra o Leganés. Aí eu acho que quem não jogar talvez jogue na partida contra a Real Sociedade. No lateral esquerdo, o Fran Garcia. No meio de campo, eu acho que aí sim vai contar a questão de minutagem e cansaço, tá? O Tchouaméni é um dos jogadores que mais jogou nessa temporada, até porque ele jogou em diferentes posições, foi tapa-buraco de zaga. Depois o Ancelotti voltou a botar ele no meio de campo e ele continuou tendo minutos, principalmente depois da lesão do Ceballos. Então, o Tchouaméni é um dos que mais jogou. Vamos ver se ele vai jogar contra o Leganés ou se ele descansa agora e joga contra a Real Sociedade. Tem essa dúvida. E aí, quem vai acompanhar o Tchouaméni fazendo essa dupla aí de volantes, tem as opções de Fede Valverde, que eu acho que não, porque é um dos que voltou mais tarde, Modric e Camavinga, que estão há mais tempo trabalhando essa semana depois da data FIFA. Então, vamos ver, Tchouaméni, Modric, Camavinga e Valverde, digamos assim, brigam aí por essas vagas, e eu acho que vai contar muito a questão da minutagem, a sobrecarga nas pernas que esses jogadores podem ter. E daí pra frente, também acho que vai contar a questão de viagem e minutagem com seleções. Jude Bellingham deve ser titular no jogo contra o Leganés. Acredito que o Mbappé também deve ser titular na partida contra o Leganés. E o Vinícius e o Rodrigo, assim como o Valverde, são os que chegaram mais tarde, tiveram muita minutagem com a seleção brasileira. Então vamos ver se o Ancelotti não vai revezar um pouco esse ataque aí. O Brahim sempre é uma opção para entrar no time titular. Acho que o Endrick tem mais possibilidade de ser titular contra a Real Sociedade, até porque tem jogado mais a Copa do Rei do que La Liga. E vamos ver quais vão ser as opções do Ancelotti para dar um refresco aí, né, aos jogadores que jogaram mais e que chegaram mais tarde nessa data FIFA. Falando em momento, assim, pra galera que gosta de palpitar em relação a gol, o Mbappé marcou 3 dos últimos 4 gols do Real Madrid no Campeonato Espanhol, inclusive vem de marcar os 2 últimos gols na vitória sobre o Villarreal.
Ele tá na caça do Lewandowski, que é o artilheiro de La Liga com 23 gols marcados, e o Mbappé tem 20. Então ele ainda tá aí na disputa para tentar ser pitite do Campeonato Espanhol. O Mbappé, que jogou com a seleção francesa, não marcou, mas vinha num momento, digamos, positivo dentro do Real Madrid no Campeonato Espanhol, principalmente com os 2 gols que deram a vitória sobre o Villarreal. Mas vamos ver quais vão ser. Acho que vai ser importante a gente ver quem vai jogar contra o Leganés para ter uma ideia de time que o Ancelotti vai colocar em campo contra a Real Sociedad. Repito, jogo já na terça-feira, e aí sim vale vaga na final da Copa do Rei. Mas claro, o Real Madrid não pode dar mole no Campeonato Espanhol, porque tá com 3 pontos a menos que o Barcelona e precisa somar de 3 em 3, porque caso o Barça venha a perder pontuação, o Real Madrid ainda pode se tentar, né, voltar à liderança do campeonato. São 10 rodadas as que faltam para o Campeonato Espanhol. A gente tem Barça na liderança, Real Madrid em segundo e Atlético, que também ainda está na briga, mas com muita mais distância para o Barcelona nesse momento, na disputa pelo Campeonato Espanhol. Depois disso, meio de semana, Copa do Rei para os 3, para Real, para Barcelona e para Atlético. Barça e Atlético, inclusive, se enfrentam. Depois, mais uma rodada de Campeonato Espanhol e aí sim, quartas de final da Champions. Real Madrid viaja para jogar contra o Arsenal, primeiro jogo fora de casa, na Liga dos Campeões. Bom, se vocês chegaram até aqui no vídeo e não são inscritos, se inscrevam para ajudar o canal a crescer, deixa aquele like e, claro, os comentários por aqui. Um beijo e até depois do jogo.